1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim, palavra do Senhor. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, um IBGE, entendeu? Um censo. Davi disse a Joabe, versículo 2, e aos outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Versículo 8. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder aquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti.
O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estava em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus, com a bênção, ó Deus, de poder aprender mais sobre ti, a bênção de poder ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, sentir a tua presença. Vem falar, ó Deus, conosco essa noite, ó Pai. Vem falar conosco, vem tocar o nosso coração, vem abrir, ó Deus, a nossa mente, vem transformar, Senhor, a nossa vida, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês leram um texto que é um dos dois textos mais importantes e mais interessantes quando fala da vida de Davi. Você talvez já tenha visto o pecado de Davi, que foi tão severamente punido quando Davi se deita com Batseba, mesmo Batseba sendo uma mulher casada, e aí vem a morte do seu marido Urias, pelas mãos também, ou pelo menos pela ordem de Davi. Você talvez já tenha conhecido esse grande pecado do rei Davi. Agora, o que a gente vê em Crônicas é um outro episódio onde o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e é interessante saber disso, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nesse outro momento ele peca, ele cai, e isso gera consequências seríssimas para o povo de Israel. O que você conseguiu ver comigo, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, é que o texto começa falando que Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Duas coisas aqui são muito interessantes. Primeiro, é que o Antigo Testamento não fala tanto de Satanás, assim, com o nome próprio. Na verdade, ele fala apenas 3 vezes. E esse é um dos momentos em que a Bíblia traz, no Antigo Testamento traz, especificamente o nome de Satanás. Por 3 vezes apenas no Antigo Testamento, e esse é um desses momentos. Só para você ver a diferença, no Novo Testamento é falado de Satanás mais de 50 vezes, mas no Antigo Testamento apenas 3, e esse é um deles. E é interessante porque o que a gente vê aqui é que Satanás se levanta para fazer Davi pecar, logicamente, com o pecado que estava no coração de Davi, né? A gente gosta de jogar a culpa no diabo, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que existiu sim uma intervenção satânica nesse processo. A Bíblia fala sobre Satanás. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que Davi tentou peneirar a vida de Pedro, destruir a vida de Pedro. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Então, uma das únicas coisas que a gente não pode fazer é desconsiderar a ação de Satanás na nossa vida. É desconsiderar a ação de Satanás agindo no nosso coração, fazendo com que a gente desagrade a Deus. E o Antigo Testamento é muito claro, o escritor das Crônicas é muito claro ao dizer que Satanás foi quem iniciou esse processo. Agora, uma coisa interessante é que ele instiga Davi a fazer uma coisa muito simples. Satanás instiga Davi a fazer um recenseamento do povo. O que a gente precisa entender é que o recenseamento foi algo que foi feito várias vezes no Antigo Testamento. Por várias vezes, Moisés mesmo, ele precisou fazer um recenseamento do povo. E aí tem um livro inteiro falando sobre isso, livro de Números. É um livro extremamente difícil de você ler. Difícil não, chato, né? Difícil você entender matemática, você entende o livro, né? Mas porque é um recenseamento e aquele texto que é muito monótono às vezes, e você às vezes não entende para quê, mas aquilo era um recenseamento
para que se cumprisse a promessa de que, na verdade, o povo de Israel seria incontável, assim como as estrelas no céu, vistas por Abraão, na promessa de Deus para Abraão sobre o povo de Israel, sobre os seus filhos e sua descendência. Mas Moisés fez um recenseamento. E entenda, não é pecado fazer um recenseamento. Não era pecado fazer isso, porque Moisés fez, outros reis fizeram. Não era pecado fazer isso. Só que a Bíblia diz que foi Satanás que fez Davi fazer esse recenseamento. E quem era Satanás, gente? Satanás é aquele que sua natureza é uma natureza tendenciosa à arrogância, ao egoísmo, a vaidades. Satanás, ele quis se tornar igual a Deus, ele quis ser igual a Deus, ele quis se tornar igual a Deus, ele quis tomar o trono que é de Deus. Então, se a gente pudesse falar sobre o primeiro pecado, que seria, sei lá, o pecado de Satanás, o primeiro pecado foi o pecado da idolatria, ou foi o pecado da arrogância, ou foi o pecado da vaidade. A vaidade foi o pecado que fez Satanás, se achando poderoso demais, se achando bonitão demais, foi o que fez ele pensar que ele poderia ser maior do que Deus, ele poderia ser melhor do que Deus. Esse foi o grande pecado. Agora, se a natureza de Satanás, ou se o seu grande primeiro pecado foi esse, o que ele instiga no coração de Davi é esse mesmo pecado. O que Satanás instiga no coração de Davi é: Davi, conta o teu povo para que você veja quão grande é o teu reino. Davi queria aqui apenas saber quantos soldados eu tenho aí, só para eu saber aqui e eu postar no Face. Me diz aí quantos soldados eu tenho, só para eu botar aqui no Google, no Wikipedia, que Davi tem um exército de tantos milhões de soldados. Faz aí um censo, só para eu ver quem é que pode combater aqui contra Israel. E esse era um outro grande problema. Israel ganhou grandes guerras, gente, lutando com bem menos soldados que seus adversários, porque Israel ganhava suas batalhas confiando no Senhor e não confiando em cavalos. Quando Davi faz um censo, ele está querendo pensar, ele está pensando aqui: deixa eu ver quantas pessoas eu tenho, deixa eu ver qual o tamanho do meu exército, deixa eu ver qual o tamanho do meu poder. O que Davi cai, gente, ele cai num pecado gigante, ele cai no pecado da vaidade. E ele precisava contar isso, ele precisava aferir isso, ele precisava medir isso, ele precisava medir o tamanho do seu poder, ele precisava medir e ele precisava se encantar diante dos seus olhos em relação a isso, porque toda vaidade é contada. Todo mundo gosta de contar o que tem. Eu tenho 7 camisas da sei lá o quê. Sou muito ruim de marca. Eu tenho 23 sandálias. Tem gente que gosta de contar o prato que comeu durante o dia, né? Misericórdia, né? Tem gente que gosta de contar o carro que nem comprou ainda. Tiago fala sobre isso, né? O da Bíblia, não eu. Tiago diz, as pessoas que se envaidecem por aquilo que elas ainda nem possuem. Porque se tem vaidade de gente rica é uma coisa, agora vaidade de gente que nem rica aí não é nem vaidade, é leseira, né? Eu gosto desses patões que assistem o culto. Toda vaidade, gente, a gente gosta de contar, a gente gosta de aferir, porque a gente gosta o que não é a vaidade, senão nós diante dos nossos espelhos, admirando a nós mesmos e idolatrando a nós mesmos. O que é vaidade, gente? Se não é uma idolatria do ego. O que é vaidade se não idolatria do eu, se não idolatrarmos a nós mesmos? O que é vaidade se não você de frente para o espelho, olhando para o tamanho dos seus seios, olhando para o tamanho do seu... Entendeu? O que é vaidade? E olhe, hoje, gente, a gente vive num mundo que nos permite muito mais a vaidade.
Porque hoje a gente vive num mundo em que todos nós temos grandes janelas voltadas para o mundo, janelas transparentes, onde as pessoas podem olhar as nossas janelas a hora que quiser. E é muita tentação, sabendo que as pessoas estão olhando para as janelas da nossa casa. É muita tentação não colocar lá as melhores roupas para eles verem. É muita tentação não colocar as viagens que eu estou fazendo. É muita tentação não me amostrar, sabe? Não me envaidecer com as coisas que foi Deus que me deu. Não foi o poder de Davi que deu aquele exército para ele. Foi Deus quem deu. Não é o nosso poder, não é a nossa inteligência, não é nada disso que nos dá o que nós temos, gente. Quem nos deu tudo que temos foi o Senhor. A vaidade é, antes de tudo, um ato de esquecer o que Deus fez na nossa vida. Porque eu não tenho como me envaidecer com algo que não é meu. Eu não tenho como me envaidecer ao dizer, rapaz, olha só essa roupa que é da minha irmã. Não tem como você vai descer com um negócio desse. Tem? Aí bateu o recorde, né? Rapaz, olha só que tênis lindo, meu amigo tem. Estou aqui todo vaidoso pelo tênis dele. Rapaz, olha só que carrão ali, ó. É teu? Não, é do meu amigo. Mas eu estou aqui me envaidecendo pelas coisas dele. Tem lógica aí, gente? Não tem. Ninguém se envaidece pelo que não é seu. A grande questão é que aquele exército não era de Davi. A grande questão é que essa minha camisa de Ian eu paguei, foi R$50. Mas os R$50 não era meu, era de quem, Tiago? Misericórdia, está confessando um crime, é? R$50 foi Deus quem deu. E a camisa foi Ele também. E eu não tenho como me envaidecer com algo que não é meu. Sabe aqueles Fusquinha 1963 que está escrito assim, foi Deus quem me deu? Eu acho aquilo lindo. Eu já falei isso para você. Eu acho isso lindo, gente. Acho isso lindo. Acho isso lindo. Agora eu acho lindo também quando a gente consegue ter aquele carrão e a gente bota assim, foi Deus quem me deu também. Entendeu? Porque esse carrão aqui, eu não posso nem me envaidecer com ele. Por quê? Porque não é meu. Não é meu. Entendeu? Não é meu. É meu. O que nós temos, o que nós temos em nossas mãos é emprestado pelo Senhor. Por isso que dízimo, gente, né? Você não está pagando dízimo, não. Ei, deixa eu ver quanto é que eu vou dar para Deus hoje. Deus, você foi bonzinho comigo esse mês, tá certo? E eu vou te dar tantos reais. Não. Você está devolvendo. Quem te deu foi Deus. É uma outra perspectiva de ver a vida, gente. Quando a gente começa a ver a vida com um princípio bíblico, que é o princípio da mordomia. Você sabe o que é o princípio da mordomia? O princípio da mordomia é que nós somos nesse mundo mordomos. Recebemos algo de Deus, esse algo está em nossas mãos e ele serve unicamente para que eu possa servir aos outros. Você já viu o garçom tá passando com aquele salgado? Só presta esse. Se formos chamar para uma festa, que tem esse salgado, tá certo? É aquele que tem o rabo do camarão para fora. Gente, eu estou indo para uns casamentos, para umas festas, tem um salgado velho chique. Aquilo não presta, gente. É coxinha e rabo de camarão. É isso que presta. Entendeu? Agora você já viu o garçom, passa com aquele negócio, com 25 rabos de camarão, e ele passa na mesa assim e diz, olha meus camarões aqui. Aí você vai pegar e fala, não, é meu. Aí tu vai, o garçom vai, se esconde na cozinha e come os 25 rabos de camarão. Na verdade, o rabo ele joga fora, né? Isso existe? Não. Porque o mordomo, aquilo que ele tem em suas mãos, ele tem para que ele possa servir aos outros, não é dele.
O garçom não passa se amostrando com o chocolate do casamento, não, dizendo, ó aqui, peguei 23. Quem faz isso é a gente quando assalta a mesa. Aí vai aqueles povos com as tapaué que traz de casa. Aí você vai querer ser educado, pegou o quê? Peguei 3 uvinhas. Aí você faz, eu peguei 25, aí tá aqui, ó. Ei, essa blusa de lã aqui é boa para fazer isso, ó. Olha o tamanho, meu amigo. Próximo casamento eu vou com essa. Você se envaidece disso aqui, porque isso aqui é seu. Mas o garçom não passa se amostrando com os salgados, não, que não é dele. Tu acha que na vida tu é o convidado da festa ou tu é o garçom? Na vida, gente, nós somos os garçons. Na vida nós somos os mordomos. Na vida nós somos aqueles que têm bandejas nas mãos, que Deus, com toda misericórdia e graça, coloca coisas maravilhosas na bandeja, mas essa bandeja que você coloca não é para sair se amostrando, é o que tem na bandeja, selfie. Não, porque o que tem nessa bandeja é para os outros, e o que tem nessa bandeja é de Deus. Então, sabe qual é a grande complexidade aqui? É porque nenhum comentarista que eu li desse texto sabe dizer qual foi o pecado de Davi. E sabe por que ninguém sabe qual era o pecado de Davi? Porque recenseamento não é pecado. A gente só sabe que é pecado porque sabe que Satanás que colocou isso no coração de Davi e por algum motivo isso foi pecado. Pode ser várias coisas. Para que ele possa ver o tamanho do exército dele e confiar no exército e não em Deus. Mas o que é mais comum e o que é mais aceito pelos comentaristas bíblicos é que o pecado de Davi estava na vaidade. Mas olha que coisa interessante. O recenseamento não é pecado. Comprar uma roupa de marca não é pecado. Não é não? Comprar 3 bolsas daquele macaquinho horrível não é pecado. Não é pecado. Ir no salão e gastar, como eu soube hoje, que minha mulher me disse. Daí fez, amor, me dê aí R$600 para eu ajeitar meu cabelo. Eu fiz, R$600? Ela fez, fulana pagou 1.000 semana passada. Eu fiz, fulana é solteira. Né? Você tem uma filha para criar e um marido para dar de comer. Né? Pagar R$700 no cabeleireiro não é pecado. Pagar milão também não é pecado. Não é pecado. Viajar para Paris e postar tomando café na Torre Eiffel não é pecado. Eita, eu fiz isso. Não foi para você não, viu? Eu tô dando aqui exemplo, hashtag ostentação, né? Isso é pecado. Deus falou mesmo ali, a irmã está até chorando. Oh, Deus bom, né? Isso não é pecado, gente. Entenda. Isso não é pecado. Assim como o recenseamento não era pecado, fazer essas coisas não é pecado. O pecado está no seu coração. Que como foi um pecado tão no coração de Davi, nem a gente sabe qual foi o pecado de Davi, porque estava no coração de Davi. É diferente do pecado. Davi foi lá, viu Batseba nua, transou com Batseba. É pecado. O pecado é isso aí, Davi. O pecado é isso aí, está óbvio. Agora, a vaidade é um pecado tão complexo, porque você pode fazer coisas que não são pecaminosas, mas com o coração pecaminoso. E aí o pecado não está naquilo que você faz em si, não está em Paris, minha irmã. O pecado não está aí. O pecado pode estar absolutamente escondido dentro do seu coração, a ponto de que as pessoas podem até um dia ver as consequências do seu coração vaidoso, mas elas nunca vão conseguir enxergar o pecado em si. E é por isso que a vaidade, que eu comecei falando aqui como o pecado primeiro de Satanás, assim, é por isso que a vaidade é um pecado tão complexo, gente. Podemos ser vaidosos de tantas maneiras.
tantas maneiras, tantas maneiras. Uma vez um menino chegou para mim e fez: pastor, lutei para passar no vestibular para medicina na Federal, não passei, aí eu acompanhei a luta dele, e aí ele passou numa faculdade privada, e um ano se passou e ele conseguiu bolsas e tal. É um amigo distante, eu não sei nem que faculdade era, nem como funcionou, já faz um tempo, mas eu lembro que foi um milagre tão bom ele passar, foi uma coisa tão de Deus ele passar, e aí ele passou numa faculdade privada, mas conseguiu alguns benefícios aí. Passou um ano, eu vou bater um papo com ele pela internet, eu falo assim: e aí, cara, como é que você está? Ele: tô triste. Eu: triste, rapaz? Medicina não era o que você queria? Era, mas eu queria fazer federal. Aí eu: mas me diga uma coisa, isso vai mudar alguma coisa, assim? Você vai aprender mais e tal? Ele fez: não. Aí eu disse: mas assim, se você for fazer, você vai ter que parar para estudar, não é verdade? Ele: é. Aí tu vai passar, tu vai aproveitar as cadeiras? Vou, mas vai ficar aquele negócio desblocado. Eu falei: então isso vai atrasar mais? Vai. Mas me diga uma coisa assim, tu tá pagando quanto hoje na faculdade? Na Federal vai ser mais barato? Ele: não, eu estou com os financiamentos. Eu falei: por que diabo tu tá querendo mudar? Ele fez: não sei, eu só quero. Eu fiz: Satanás, é para você sair dizendo para o povo que tu se formou numa Federal. Burro. Pode fazer, eu vou orar para você não passar. Porque vai mudar em que essa bexiga? Vai mudar em nada. Isso é vaidade. E a gente tem essas coisas e a gente nem percebe, gente, as coisas que nós fazemos por pura vaidade. Eu tinha outro amigo estudando há sei quantos anos para concurso, você quer fazer o quê? Juiz federal. Por quê? Porque eu acho que é bom. Mas se é isso mesmo que você quer? É, com certeza eu quero. Para depois de 1 ano, 2, descobrir que não era nada do que queria. Era vaidades. Eram vaidades. A vaidade de poder mostrar para os outros que é um concursado, a vaidade de poder mostrar que tem alguma coisa, a vaidade de poder mostrar um diploma. E é pelas vaidades, gente, que nós andamos em círculo na vida por tantas vezes. E nós andamos em círculo na vida por tantas coisas. A vaidade de ser feliz pelo que as outras pessoas acham que tem que ser feliz. A vaidade de se relacionar com uma pessoa porque todo mundo acha que é bonito. E não é nem a pessoa que você gosta, não é nem uma pessoa que você acha interessante, mas pelas puras e simples e podres vaidades. As vaidades destroem as nossas vidas, gente. Muitas vezes a gente nem percebe. Por isso que Salomão vai dizer que tudo isso, as vaidades da vida, elas não passam de correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Vai fazer o que isso? Vai me dar nada. Vai ganhar o que com isso? Vou ganhar nada. Vai melhorar o que nisso? Vai melhorar nada. E por que você está querendo isso? Porque eu estou correndo atrás do vento. E a vaidade, gente, ela requer tão mais de mim, porque eu preciso mostrar para os outros, e eu tenho que me desgastar para manter minhas vaidades, que a vaidade nos faz correr atrás do vento em relação a tantas coisas, e nos faz perder tempo, e nos faz perder a nossa vida, e nos faz perder tanto de nós. E o grande problema, muitas vezes nós nem percebemos. Diante do pecado de Davi, eu acho interessante no versículo 2, você vai dizer: Tiago, você levou meia hora para sair do versículo 1 e ler o capítulo todinho. Que bom, é vigília mesmo, né? Versículo 2, Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, tragam-me um relatório. Versículo 3, Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Começou abençoando Davi. Ó rei, já é uma atitude honrosa, né? Ó rei, ó pastor Sérgio, né? Ó rei, meu Senhor,
Não são, porventura, todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Eu acho interessante esse cara, né? O Joabe, ele percebeu o pecado de Davi. Você notou? Você notou que ele percebeu o pecado de Davi? Davi não era o rei, Davi não era ungido por Deus. Ele percebeu o pecado de Davi, mas ele foi submisso a Davi. Ele foi respeitoso diante da sua liderança. O cara enfatiza num versículo só, meu Senhor, 3 vezes. Isso é respeito, né, não? E o cara estava errado. Você vai ver lá na frente que Joabe só não faz o censo de 2 tribos. Uma delas era da tribo de Levi, que tinha os levitas. Por quê? Porque os levitas, eles não podiam ir para a guerra. Então, fazer o censo da tribo de Levi era como se eu estivesse sendo conivente com a possibilidade de colocar levitas, ou seja, aqueles que eram da tribo de Levi, que tinham que unicamente servir no templo do Senhor, era como se eu estivesse sendo conivente com a possibilidade de pegar essa galera e colocar na guerra. Então Joabe, ele foi submisso ao seu rei, até o momento em que ele poderia ser submisso. Ele só não foi submisso ao ponto de, sendo submisso ao rei Davi, ser insubmisso ao nosso Senhor, o nosso Deus. Santo Agostinho foi quem fez uma teologia muito clara sobre submissão às autoridades, né? Ele diz que nós devemos respeitar o que Paulo fala de sermos submissos ao Estado, contanto que a gente, na nossa submissão ao Estado, a gente não se torne insubmisso a Deus. Então, se o Estado manda você pagar 27,5% de tudo que tu ganha de imposto, o que é um roubo para mim, 30% do que você ganha é de imposto, mas se o Estado manda fazer isso, beleza, a gente paga. Mas no dia que o Estado mandar a gente não ler a Bíblia, não orar, ou pecar contra Deus, aí a gente desobedece ao Estado, porque a gente precisa ser obediente a Deus acima de tudo. Mas o que eu acho interessante, gente, é a atitude de Joabe, de ser submisso ao seu líder, mesmo naquilo que ele sabia que não era tão correto. Você entendeu a ressalva que eu fiz? Ele não foi submisso a ponto de pecar, de fazer o censo da tribo de Levi, mas ele foi submisso até onde ele pôde ser submisso. Eu estava lendo e conhecendo um pouco da história de Susanna Wesley, a mãe de John Wesley. Ela teve 19 filhos, perdeu 9, criou 10. Todos os 10 foram grandes pastores e evangelistas do Senhor. Ela é conhecida como a mãe do metodismo. E uma das grandes frases de Susanna Wesley é: ensina teus filhos a obedecer aos pais, porque assim eles obedecerão a Deus. A frase que eu mais digo a Bela e que ela já repete, hoje ela repete já, e eu quero que ela guarde isso na cabeça dela, na cabecinha dela, até quando papai for embora, sabe? Toda vez que ela me desobedece, eu digo: Bela, me obedeça, porque obediência gera bênção. Pode decorar aí, pode copiar, cite a fonte depois. Eu digo: minha filha, obedeça, porque obediência gera bênção. A Bíblia diz que obedecer aos pais, gente, é um mandamento com promessa, né? A Bíblia diz que a gente precisa honrar os nossos pais, a gente precisa ser submissa às nossas autoridades. Isso fala tanto, gente, sobre ambiente de trabalho, sabe? A gente vive numa geração extremamente insubmissa, onde o cara chega com 25 anos na empresa e quer saber mais do que o povo de 50. E a gente quer isso porque hoje os milionários estão nos 20, 30 anos. É diferente da geração anterior, né? Na geração anterior você ia crescendo dentro da empresa e quanto mais velho você ficava, mais sabido você era.
Eu sei que hoje você pode chegar numa empresa, você é estagiário, você chega lá como escraviário, você quer saber mais do que o advogado. Né? É normal isso, é normal. E você pode até ver seu patrão está fazendo besteira, mas você tem que dizer, meu senhor nobre advogado, o senhor doutor oftalmologista, médico, ginecologista, o que for, meu senhor e minha patroa, eu acho que talvez você não esteja tão correto, ó meu senhor. Mas vai ser assim mesmo, estagiário. Sim, senhor. Vou fazer. Não é para fazer? Vou fazer. E vou obedecer, porque obediência gera bênção. Porque obediência gera bênção. A gente vive uma geração de funcionários, novos funcionários, absolutamente escolarizados e absurdamente mal educados. Eu estou dizendo isso é importante para a sua vida, meu amigo. Isso é importante para você. Para a gente chegar e a gente não manter uma geração que é desrespeitosa com seus professores, que foi desrespeitosa com seus pais, que é desrespeitosa com seus professores e que é desrespeitoso em todos os lugares que chega. Chega numa loja, grita a balconista. Chega numa loja, chega num prédio e não fala com o porteiro. Isso diz muito sobre a gente, pessoal. Isso diz muito sobre quem nós somos. O que eu acho interessante é esse cara, ele diz, olha, eu obedeço a você, mesmo diante de tudo isso. Tem uma atitude de Davi que eu acho maravilhosa. Tem um momento que Saul está dormindo, Davi tem a possibilidade de matar Saul. Saul é o rei, mas Saul perdeu o seu reinado diante do Senhor pelo seu pecado. Davi é ungido como rei, mas Davi ainda não é rei, entendeu? E tem um momento em que Davi poderia matar Saul. E o povo chega para Davi e diz, Davi, vai lá e mata Saul. Saul pecou. Saul, pelo seu pecado, deixou de ser rei diante de Deus. Você já foi ungido rei. Sabe o que é que Davi faz? Como é que eu poderia, em algum momento, tocar no meu rei, no meu Senhor? Tem gente que chega na empresa, meu amigo, é estagiário, deu a oportunidade de dar rasteira no associado, dá rasteira no médico, dá rasteira em quem for, dá. Isso parece uma coisa simples, gente, isso parece uma coisa banal, mas isso também tem muito a ver, em submissão, tem muito a ver com vaidades. Eu sou mais novo, mas eu sei mais do que você. Vaidades. Sabe por que Susana Wesley diz que aquele que obedece aos pais, ele será obediente a Deus? Porque obedecer a Deus muitas vezes é igual a obedecer aos pais. E eu vou especificar aqui um sexo, eu vou especificar a mãe. Que macumba de mãe e de esposa pega. E macumba de mãe evangélica, se for da Assembleia de Deus, pega em triplo. Entendeu? Talvez hoje não, pela idade da gente, né? Pela nossa idade, talvez hoje você não sinta mais isso. Mas sabe aquele momento que você fazia, mamãe, deixa não sei o quê? Não. E a gente não gostava do negócio. E a gente queria contra-argumentar, né? Com mamãe, com papai. Não, mas não sei o quê, mas a senhora está errada e tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Praga de mãe, anote essa, poste no Face. Praga de mãe é tão forte, que mesmo quando ela erra, ela acerta. Você precisa me entender. A Bíblia diz que a gente tem que ser submisso às nossas autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus.
Deus pode usar, às vezes, as inseguranças da sua mãe, os medos da sua mãe, a superproteção da sua mãe, a muquiranagem da sua mãe. Muquiranagem é assim? Quando a mãe não abre dinheiro nem para o trem. Sabe? A minha mãe é muito amarrada. É Deus usando tua mãe. E mesmo ela estando errada, ela não está em pecado, porque não é pecado não lhe dar dinheiro, não é verdade? Amém? Ela não está em pecado. Sua mãe está dizendo, vá minha filha, vá transar. Não está dizendo isso. Está dizendo que não vai lhe dar dinheiro. Isso não é pecado? Deus pode usar até mesmo as atitudes erradas dos nossos pais, para que através das atitudes erradas deles, erradas que eu digo inseguras, né, superprotetivas, qualquer coisa nesse sentido, não pecaminosas, me entenda essa diferença, Deus pode usar até mesmo isso para agir na nossa vida, gente. E é por isso que a praga da mamãe, mesmo ela estando errada, não em pecado, mesmo ela estando errada, ela está certa. Porque ela foi a autoridade de Deus instituída na minha vida. No casamento, homens, nós somos os líderes da nossa casa. Nós, homens, somos os pastores da nossa casa. E algumas vezes, né, eu com minha esposa, eu e Dai, a gente lida isso, não é que eu chego assim e digo, vai comprar outro carro e acabou. Não, quando sou doido, né? Você chega, amor, eu estava pensando em fazer isso aqui e tal, e pá, o que é que você acha? Ela faz, amor, eu acho que não, aí eu faço, realmente eu acho que não também, e as coisas vão se resolvendo. Você ouve sua mulher e tal, tal, tal. Por 3 vezes, a gente não entrou no consenso. Por 3 vezes, a gente não entrou no consenso. Uma vez eu disse, amor, vai ser assim, eu vou ter que decidir, e que bênção que a Bíblia instituiu liderança, porque lugar sem liderança é marxismo, né? E é bagunça, é baderna, é anarquia. Então, lugar que tem liderança, as coisas se decidem, né? É só você pensar numa empresa de 500 pessoas sem gerente. Isso vai dar certo? Não, vai ser um inferno. Então a casa tem um líder. Então, eu disse, amor, vai ser assim, a gente não está entrando num consenso, então eu vou tomar essa decisão. Eu tomei a decisão e a coisa deu certo. Chegou aqui para eu dizer, tá vendo? Mas eu engoli com Satanás o negócio, fiquei calado, né, e deu certo. Me empolguei, 1-0 para mim, para minha liderança suprema, e aí a gente entrou em outro conflito. Nesse outro conflito eu fiz, amor, ouça o papai que está ganhando de 1-0. Vai ser assim. Minha esposa, como mulher sábia e maravilhosa que é, entendeu, aceitou, e deu muito errado. Muito, 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 assim, deu muito errado, gente. Muito errado, muito, meu Deus! Como eu fui leso. Deu muito errado. Eu não sei se eu amo mais a minha esposa agora, depois disso, ou na verdade é porque eu me amo menos, entendeu? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu sei que deu muito errado. Tu acha que minha esposa chegou para mim assim, aí fez, amor, tá vendo? Tá vendo o que é que eu disse? Aquela mulher rixosa, né? Que o provérbio fala sobre isso. Mulher rixosa destrói uma casa, gente. Mulher com coração rancoroso, Satanás sai de você. Mulher que tudo é, tá vendo? Tá vendo? Eu não disse, não disse, não disse, tá vendo, tá vendo? Viu aí, por quê? Cadê? Onde? Por quê? Pra quê? Nossa, essa mulher é o cão, né, encarnado, encorado nela. Você é chamada mulher rixosa. A Bíblia fala sobre você, mulherzinha. Né? É horrível mulher assim. Por quê? Pra quê? Quando? Ela faz um 5W2H na sua vida, sabe? Ela faz uma análise estratégica sobre você e as conjunturas. É horrível. Mas minha mulher chegou pra mim assim, aí eu fiz... Amor, eu errei, né? Né, Pia? Né? Aí ela fez, não, amor, erramos. É o bicha maravilhosa. Eu casei com a certa, né? Erramos. Porque entenda uma coisa, quando o líder decide, quer ele decida certo,
quer ele decida errado, ouvir as nossas lideranças vai ser sempre o certo, porque é o certo de Deus para nós. E se Deus queria que vivêssemos os erros, esse erro, isso que entre aspas achamos errado, entendeu? Ser submisso, gente, e ouvir as nossas lideranças e ser obediente sempre, sempre gera bênção. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Obediência gera bênção. Guarde isso para o seu casamento, seu futuro casamento, amém? Amém? Eita, só vi 3 com esperança aqui, o resto perdeu já. Mas tem um radicales aí, viu, para você ir. Sempre é um lugar de esperanças renovadas em relação a isso. Agora você vai, né, cachorro? Não ia até agora, mas agora quer ir. Sempre que obedecemos, obediência gera bênção, gente. Guarda isso no seu coração, quer seja para a sua vida como casado, quer seja para a sua empresa, para a sua vida enquanto profissional, quer seja para a sua vida hoje ainda, enquanto alguém que mora debaixo do teto do seu pai e da sua mãe. Dê testemunho em obediência aos seus pais. Você acaba de 30 anos, barbado, dizendo sim, senhor, sim, senhora. Sim, senhor e sim, senhora. Que eu vou honrá-los até o fim de sua vida. E por que você faz isso? Por Deus. Porque o próprio Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e aceitou morte de cruz. Ninguém, se o grande pecado de Satanás é a vaidade, gente, a grande virtude de Deus e da cruz é a humildade. E não apenas a humildade, mas a submissão. Jesus queria, gente, ali, tá na cruz. Eita, cruz massa, Deus. Hashtag me leva. Hashtag eu vou. Hashtag sai que é minha. Não, gente. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Obediência, gente. Submissão. Davi, então, desobedece. Joabe faz o censo. Mas no versículo 8, Davi disse a Deus, quando Deus pune Israel: pequei gravemente com o que fiz, agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E aí, quando Davi percebe o seu pecado, um vidente, igual também, vidente aqui, leia-se profeta, tá? O profeta então chega, né, assim como houve, né, com o profeta Natã, o pecado dele com Batseba. Um outro profeta aqui, o Gade, que provavelmente foi um dos que escreveu muitas crônicas sobre o rei Davi, ele chega e diz: Davi, good news for you, boas novidades, boa nova para você, Deus trouxe recadinho para você, recadinho do coração. Você pecou, não foi Davi, pequei. Deus tem 3 opções para você. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem promessa para você. Pecou, pequei. Então Deus diz assim: manhã, quando ia me bater, ela dizia: meu filho, escolha havaiana, cinto. Lembrei de havaiana de pau. Vocês lembram de havaiana de pau? Havaiana de pau! Puf! Né? Havaiana, cinto ou cipó. Mais patonhento, impossível, né? O cipó era vara ungida, né? Botava o óleo, soia, e manhã achava que aquele tinha unção nele. Manhã me dava as 3 opções. É interessante que quando você tem as 3 opções, você só tem uma certeza na vida: você vai apanhar. Porque não existiu a opção não apanhar, entendeu? Não tem essa opção. São 3 opções: apanha de havaiana, apanha de cinto ou apanha de cipó. Tem a opção não apanhar, mamãe? Não. Você tá burro ou o quê? Além de indisciplinado, tá burro. Apanha de havaiana, apanha de cinto ou apanha de cipó. Qual era a nossa opção?
Havaiana, nós somos inteligentes. Mãe era tão misericordiosa que fazia a pergunta 2.1, que era onde? Nossa, eu amava quando ela fazia onde. Onde era ótimo, né? Onde era, gente? Na mão. Eita, muita gente apanhou aqui. Apesar de nem ter falado de submissão. Quem apanha sabe o que é submissão. É bênção, apanhar é bênção. Rapaz, eu achava tão interessante essa atitude da minha mãe. Não apanhar não era opção. Por quê? Porque eu errei. E eu louvo a Deus pela vida de mamãe e papai, que desde o começo me ensinaram que quando a gente erra, a gente apanha. Deus bom. Aí com Deus é igual. Porque a Bíblia diz que se um pai disciplina seu filho, imagina Deus que ama mais. Né? Ama mais do que nosso papai. Aí o profeta chega para Davi e diz, Davi, você pecou, ok? Ok. Você quer apanhar como? 3 anos de fome para Israel, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias debaixo da minha mão. Tem a opção não apanhar, Gade? Não, Davi. 3 anos de fome pelo seu pecado, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias debaixo da minha mão. Rapaz, Davi é muito inteligente, porque eu lembro a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei, rapaz, eu acho que é correndo dos inimigos, não é não? Porque fome muita gente vai morrer, os inimigos é só você. Só que Davi pensa no seguinte, eu prefiro 3 dias debaixo das mãos de Deus, porque eu sei que o meu Deus, apesar de ser um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso. E foi isso que Ele escolheu. Ele escolheu passar 3 dias debaixo das mãos de Deus, sabendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Mas sabe o que é interessante, gente? 70 mil pessoas morreram debaixo de uma praga para Israel. O texto começa com Davi se ensoberbecendo pelas multidões que ele tinha no seu exército. A Bíblia diz que ele perde 70 mil daqueles homens. Sabe uma coisa, gente? Eu vou lhe dizer assim com o coração, já com muito temor, muito temor. Eu faço muito uma oração a Deus, principalmente quando eu participo de reuniões de exortação, ou quando as pessoas, nesses dias eu vi casos de adultérios de pastores e tal, e uma das minhas orações mais constantes a Deus, não sei se você tem essa oração que você sempre faz, uma das minhas grandes orações a Deus é, Deus, não me faz perder o temor. Sabe o temor? O temor. Porque, gente, a gente perde o nosso temor, a gente cai na presença de Deus, a gente cai e se afasta da presença de Deus. Consequências do nosso pecado virão. Mas sabe o que é pior? As consequências dos nossos pecados nunca vêm só para mim. As consequências do seu pecado nunca vêm só para você. E eu peço muito temor a Deus porque o meu pecado vai trazer consequências para centenas de outros jovens. O meu pecado vai trazer problemas para o meu casamento, vai entristecer minha esposa, coisa que eu não queria nunca fazer isso. O meu pecado, gente, pode destruir minha relação com minha filha. Eu não sei se você é filho de pai separado, ou você é filho ou você viveu numa casa muito atormentada por algumas coisas. Talvez você saiba do que eu estou falando. Talvez os erros dos seus pais, em algum momento, respingou em vocês. E isso trouxe sofrimento para vocês, para nós. E eu não quero nunca que os meus pecados respinguem sofrimento nas pessoas que estão ao meu lado. Porque você precisa perceber uma coisa, não existe a opção não apanhar.
Porque o nosso Deus, ele lida com dois atributos maravilhosos. Ele lida com o seu amor e a sua graça, que é inimaginável, se renova a cada manhã, mas ele também é um Deus justo. E para cada pecado existe uma consequência. Não existe a opção sem consequências. E isso, gente, a gente precisa ser falado sobre isso, porque isso, de alguma forma, precisa trazer temor ao nosso coração. Porque o pecado, ele surge quando o temor some. Sabe, você começa o namoro está massa, o namoro está bênção, vocês estão orando, vocês estão fazendo devocional, vocês estão louvando ao Senhor, vocês estão vindo para o culto, vocês estão servindo ao Senhor. Só que aí o temor vai acabando. O temor vai acabando, o namoro vai ficando mais complicado. Sexualidade vai aflorando de forma errada. E aí depois o relacionamento perdeu completamente o temor. E aí quando isso acontece, gente, aí você começa a destruir o seu relacionamento. Aí você começa a destruir a confiança de seus pais em vocês. Aí você pode destruir até a sua vida. É quando o temor acaba, que o pecado surge e que as consequências começam a respingar, não apenas na nossa vida, mas nos 70 mil que morreram pelo pecado de Davi. Se o temor não vem por um zelo próprio, que ele venha pelo menos por um zelo aos outros. Entende? E foi isso que gerou no coração de Davi. Davi, ele disse assim, Deus, quando o anjo estava sobre Jerusalém, ele disse, Deus, quem pecou fui eu. Traz as consequências para mim e para minha casa, mas não me faz ver o povo sofrer pelos meus pecados. Porque isso é horrível, gente. E aí, nesse momento, Deus percebe o verdadeiro arrependimento de Davi. E eu, já seguindo para o fim, a Bíblia diz que o mesmo profeta chega para Davi e diz, olha, vá lá no único lugar sobre o qual o anjo ainda não tinha chegado. É uma circunvizinhança de Jerusalém. As eiras. A parte rural, vou dizer assim. Onde ali existiam uma terra, vai lá e faz um templo para mim. Faz um templo de adoração a mim, um altar de adoração a mim. Esse lugar foi o lugar onde foi construído o templo de Jerusalém. E aí Davi chega lá, está o dono da terra. O dono da terra vê logo o anjo, já se assusta ele e os meninos. Imagina ver um anjo, né? Quando chega o anjo, chega o rei Davi com os exércitos todinho, Game of Thrones todinho. Aí o cara já fica assustado, diga meu senhor, o que é que você quer? Ele disse, eu preciso comprar a sua terra, porque eu vou fazer um altar ao Senhor, para que com esse altar, Deus que já perdoou, lógico, os meus pecados, mas que possa acabar com a praga. Aí o que é que o cara faz, o dono da terra? Meu rei Davi, a terra é sua. O boi, vai usar um boi para o sacrifício? O boi é teu já, de grátis. Vai fazer a oferta de cereal? O cereal é teu tudinho, toma as granolas, faz o açaí que tu quiser, entendeu? É tudo teu. Aí a frase de Davi, gente, a frase de Davi é fantástica. Davi diz assim, eu nunca prestaria um sacrifício a Deus a partir do que você me deu, porque eu nunca vou prestar um sacrifício e uma adoração verdadeira a Deus a partir de algo que não me custe nada. Outra frase para você que está no Facebook aí. Toda verdadeira adoração, todo ato de verdadeira adoração exige renúncia nossa. Eu não vou prestar um sacrifício a Deus com algo que não me custa nada, porque aí não é um sacrifício a Deus. Verdadeiros sacrifícios a Deus, gente, requer algo nosso, requer
renúncia nossa. Eu costumo dizer que todo sim para Deus é um não para o mundo. Não tem como, não tem como. Todo sim para Deus é um não para o mundo. É um não para alguém que muitas vezes até você gosta. Vamos transar, vamos passar do ponto aqui, não sei o quê. Não. Um não para Deus é um não para alguém. É um não para o mundo. Sempre. Sempre. Um sim para, eu vou liderar uma conexão. Um sim para, eu vou participar de algum ministério na igreja. Todo sim para Deus é um não para alguma coisa desse mundo. Eu poderia estar estudando ao invés de estar liderando. Eu podia estar estudando ao invés de estar em acampamento. Mas todo sim para Deus é um não para o mundo e é um não que me custa alguma coisa. Esse conceito é muito interessante, gente, porque entenda, se ser cristão para você não lhe custa nada, você não é cristão. Se ser cristão para você, se as decisões da sua vida, enquanto cristão, não lhe custam nada da sua vida, você não é cristão. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Esses dias bateram no meu carro, louvado seja o nome do Senhor. E sabe quando você está absurdamente certo? Não, com toda humildade, se é que isso existe. Mas eu estava andando na rua, estava dirigindo o carro na rua. Né? Eu não estava em cima de um, sei lá o quê, de uma calçada, estava na rua. O cara deu ré e bateu no meu carro. Tanto que eu achei que foi um anjo que deu um chute no meu carro, porque do nada meu carro faz buf, oxi, Satanás, né? Eu nem percebo o que aconteceu. Foi um cara que deu ré e não me viu e saiu de vez e bateu no meu carro. Aí gera aquele desconforto, eu tinha seguro, louvado seja o nome do Senhor, ele não, né? E aí eu boto no meu seguro, o carro vai para o conserto, isso leva não sei quantos dias para chegar na oficina, para chegar às peças, você andando com o carro batido. O povo só olha achando que a culpa foi sua, né? Tem esse negócio, né? Ei, pastor, o que é que fez nesse carro, hein? Já acha que você é barbeiro, né? Aí demorou não sei quanto tempo para chegar às peças, depois chegar às peças, vai para a oficina, o prazo é tanto, não é, mentira, não acredite, não acredite. Prazo de oficina, já vá com o coração aberto, tá? Então vai ter que pagar diária, ter que andar de Uber e aquele desconforto todo, para quando eu chego para pegar o carro bonitinho, a mulher diz, cadê minha chave, cadê meu carro, né? O bichinho, com tanto tempo longe dele. Aí a mulher diz assim, mas senhor, vamos aqui acertar a franquia? Aí eu fiquei ofendido, né? Satanás, sai daqui. Eu fui, como assim franquia? Mas eu estava certo na história, né? Não, você está certo, mas é porque o cara lá não pagou ainda. Aí eu, mentira que o cara não pagou. Pagou não, eu tive que pagar, louvado seja o Senhor, em todo o tempo, amém. Saí escavuiando, dividindo nos 3 cartões para dar o dinheiro, não era o dinheiro que eu tinha, nem queria gastar. E mando mensagem pro cara, né? Rapaz, o que foi que houve, amigão? Você não pagou ainda? 3 dias depois responde, né? Aí responde, não, me liga. Ô, meu irmão, tudo bem, tudo bem. E aí, rapaz? Rapaz, é o seguinte, eu vou te pagar. Eu falei, graças a Deus, fiquei doido para dar notícia para dar já. Aí ele fez, eu vou dar assim, eu vou pagar. Agora eu preciso que você diga que a culpa foi sua. Aí eu fiz, como é que eu vou dizer que a culpa foi minha? Eu estava andando e do nada mirei no carro, que, sei lá, não tenho nem desculpa. Eu não saberia nem fazer essa mentira. Eu estava andando e do nada o carro veio para o lado, né? É o carro dos Jetsons, vocês não vão lembrar disso. Aí eu disse, não, cara, não vou fazer isso, né? Ele contou que se eu mentir, aí ele não vai pagar a oficina, só vai pagar a franquia,
e tal, e a coisa se resolve, fica bom para ele, fica bom para mim. Realmente, a coisa ia dar tudo certo, ele só ia pagar a franquia, eu ia ficar sem prejuízo, mas para isso eu ia ter que mentir. Aí eu disse, mas assim, eu entendo toda a história, mas eu ia ter que mentir, eu não posso, não vou mentir. Eu sou cristão, eu não acredito eu não posso mentir. Ele fez, mas quem disse que a culpa realmente não foi sua? Meu porteiro, por exemplo, disse que a culpa foi sua. Então, é só uma forma que a gente enxerga a vida, né? E se eu olho assim e está escrito, Satanás, 9335, né? Quem é o pai da mentira, gente? Cão, né? Aí eu faço, meu irmão, me desculpe, eu entendo perfeitamente o seu lado, mas eu não posso mentir. Ele fez, pois eu não vou lhe pagar. Aí eu disse, pois eu prefiro não receber. E aí acabou, desligou o telefone. Eu perdi R$ 1.500. Mas com o coração em paz. Coração em paz. Coração totalmente em paz. Porque eu sempre soube, gente, que servir a Deus é pagar preço. Servir a Deus, em algum momento, vai lhe custar alguma coisa. Quando eu fazia universidade, eu acho que eu deixei todas as provas para repor, que eu podia. E quando eu não podia, eu deixava para não perder o hábito, entendeu? Eu nunca filei na universidade. Pensa um negócio que eu posso dizer? Foi bênção. Meu CRE era baixinho, mas era meu. Né? Não era de mais ninguém, era meu. 8,3, lembra até hoje, louvado seja o Senhor. Né? Foi uma bênção, era meu. Era na reposição. Era nas últimas, assim, porque tinha ministério, tinha que pregar, tinha evento, liderava 50 coisas. Mas era meu ali, mas fazia, buscava ser excelente nas minhas provas, fazia o que eu podia fazer, mas perdi muita coisa, gente, o custo foi alto. Eu já disse isso para você, fiz 2 graduações e 2 mestrados, nunca saí de ministério para isso. Nunca disse, meu Deus, vou defender a dissertação, vou ter que abandonar a vida todinha e vou ficar trancado. Nunca. Eu fazia tudo que eu tinha que fazer, eu liderava tudo que eu tinha que liderar, pastoreando a Rede Nuvem, sendo pai, trabalhando, terminei um mestrado. Agora isso me custou muito mais do que meus amigos de sala. Meus amigos de sala, custou muito menos para eles, custou muito mais para mim, mas porque para viver uma vida com Deus, sempre o preço é mais caro. E que Deus me conserve até o fim da minha vida, fazendo sacrifícios a Deus que me custem caro. Porque nada será tão valioso e tão caro como foi o sangue do meu Jesus na cruz. Esse foi o maior preço. Isso foi muito mais caro do que uma reposição a mais, do que uma madrugada a mais tendo que estudar. Nunca prestei sacrifícios a Deus com dinheiro dos outros. As coisas me custam e elas têm que ser pesarosas para você. Porque só se você estiver pagando o preço é que você realmente está vivendo uma vida com Deus. Verdadeira adoração, é uma vida de adoração que me faz renunciar e pagar preço de sacrifício a Deus. Que o Senhor nos abençoe, amém?